Agora o assunto é para quem já teve algum problema de sono ou convive com alguém que tem um problema de sono. A gente sabe que isso é horrível, né? Tem insônia, noites mal dormidas, sonambulismo e outros problemas ainda. O outro dia é difícil de aguentar, né, Fábio? Pois é, fora o risco, né, ao fazer alguma atividade que requer mais atenção, como por exemplo dirigir, né? A pessoa com sono lá pode causar acidente e as consequências vão muito além. Dormir mal interfere na imunidade e gera doenças gravíssimas. Por isso, a Semana do Sono de Chapecó será mantida mesmo online. A organizadora é a médica otorrinolaringologista, a doutora Amanda Costa, que está online com a gente também. Pela primeira vez online, né, doutora Amanda? Mas muito obrigada por estar conosco, né? Mais uma vez aqui no nosso Ver Mais, para a gente falar do assunto tão importante. E mais importante ainda, como eu falei ali, da imunidade, né? A gente precisa manter a imunidade e dormir bem é fundamental para isso. Boa tarde. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês, falando mais uma vez sobre a Semana do Sono Chapecó. Boa tarde, doutora. Para a gente começar, eu escutava muito, quando eu era mais nova, as pessoas falando que dormir era perda de tempo. Ai, não vou dormir, dormir é perda de tempo, vou deixar para dormir quando eu tiver mais velho, né? Ou quando eu morrer, fazendo essas brincadeiras. Mas eu imagino que não, né? Dormir é um ganho de tempo, na verdade, para a nossa saúde? É verdade. Dormir bem é produzir muito mais. É necessário, é obrigatório nós dormirmos com qualidade. Agora, em tempos de pandemia, é muito importante a gente lembrar que o nosso sistema imune depende de uma boa noite de sono. Nosso sistema cardiovascular, todo o nosso sistema endócrino, metabólico, depende de uma boa noite de sono. Então, é um mito que dormir é uma bobagem, ou que não é necessário a gente dormir, ou que devemos vender nossas horas de sono. É um mito que causa prejuízo à nossa saúde. Doutora Amanda, agora o que é dormir bem? Né? Como que a gente vai descobrir se a gente está dormindo bem ou não? Esse é um grande problema, Fábio. Muitas vezes o paciente ele acredita que tem uma boa noite de sono, mas na verdade ele não é consciente do que acontece. Então nós temos que ter uma alta suspeição. Por exemplo, um paciente que tem algum problema cardíaco, ele tem indicação de avaliar o seu sono com exames, porque ele não sabe se ele dorme bem ou se ele dorme mal. Quem dorme com a pessoa também tem informações muito importantes, sim, sobre a qualidade do sono dela. Então, existe um tipo de paciente, que é aquele paciente que tem sono durante o dia, que ronca, que tem dificuldade para iniciar o sono, que ele sabe que não tem um sono de qualidade. Mas existem pacientes que acham que tem um sono de qualidade e não tem. Só fazendo uma investigação e alguns exames a gente consegue responder isso. Uhum. Bem, a gente que é mãe e todas as mulheres, né, ou pais que têm criança em casa, a gente tem sempre, desde sempre aquela ideia de desacelerar a criança na hora de dormir, né? Com pequenos rituais. Só que depois que a gente fica adulto, parece que é o contrário, a gente se acelera, dorme na frente da TV, fica com o celular. Então, quais são as coisas que a gente pode fazer, adulto já ou adolescentes, para entrar nesse processo de desacelerar para ter um bom sono? Ai, ótima pergunta. Nós nunca atendemos tantos pacientes com dificuldade para iniciar o sono, para manter o sono, como agora em época de Covid. O que eu oriento a todos os pacientes? 2 horas antes de dormir, a gente precisa desligar, realizar alguma tarefa que nos dê prazer. Às vezes é um banho mais demorado, uma massagem, uma leitura, às vezes escrever alguma poesia, mas evitar celular, televisão e grandes estímulos. Não é um momento para a gente começar uma discussão, para a gente ver um noticiário violento. 2 horas antes de dormir é paz. Além disso, a atividade física durante o dia, 20 minutos 3 vezes na semana, melhora muito a qualidade do teu sono. Claro, manter o peso adequado, a obesidade é um fator de risco muito importante para distúrbios do sono. O abuso de álcool também. E eu acho que outro ponto essencial é a rotina. Nós temos muitos adolescentes que estão vivendo uma verdadeira montanha-russa. Não tem horário fixo, não tem horário para estudar, não tem horário para assistir aulas. E alguns adultos também, pela questão do nosso próprio trabalho online. Então, ter rotina durante o dia é fundamental para uma noite de sono boa.
Doutora Amanda, tem muitas perguntas aqui já. Vou estar chamando o pessoal para ela adora. O pessoal pode continuar participando, 98405-2073. A Eliana, do Palmital dos Fundos, diz que adora o nosso programa. Obrigada pela audiência. Então, a Eliana disse assim, tenho dificuldades no sono, pois acordo várias vezes à noite e isso me prejudica no meu dia a dia. Fico cansada e com dores de cabeça. O que posso fazer para melhorar minha qualidade do sono? E aí, doutora? Bom, primeiro lugar, vamos para as medidas mais simples. Tudo isso que eu falei anteriormente vale para ti. A principal causa de despertares noturnos são essa hiperatenção antes de dormir. E nós também temos doenças, distúrbios que causam isso. Por exemplo, ronco e apneia. Se tu ronca ou para de respirar durante a noite, tu vai despertar. Ter o nariz fechado, o nariz obstruído, tu vai despertar. Então, sim, começa com as medidas básicas, mas tu vai precisar de um acompanhamento médico. Deixa eu fazer uma outra pergunta, vou até... Era a vez da Tata perguntar, mas tem tanta gente participando aqui. A Marinês de São Carlos, beijo pro pessoal de São Carlos. Ela disse que o problema é dormir. No outro dia, eu não desligo a minha mente. Ela disse que não consegue dormir. Então, é muito grave isso, né, doutora? A gente está vivendo um tempo onde, de uma forma geral, mais de 40% da população tem ansiedade durante o dia. Como vocês acham que essa pessoa vai ficar na hora de dormir? Ela também vai ter ansiedade. Então, sim, se nós temos ansiedade, pensamento acelerado, sintomas depressivos, o início da nossa noite, ou até mesmo durante o nosso sono, nós vamos ter despertares e vamos ter dificuldade. O outro dia vai ser um problema. Uhum. O que fazer quando tem bebê pequeno para dormir bem? A Maiara de Xanxerê, beijo para todo mundo de Xanxerê. Minha bebê tem 2 meses. Doutora Amanda passou por isso há pouco tempo, né? Gente, assim, eu gostaria de dizer que tem um milagre para as crianças dormirem bem, mas não é assim. Existe o amadurecimento cerebral, existe o amadurecimento do sono. Até os 6 meses, as crianças elas não têm um hormônio maravilhoso que é a melatonina. Então, não é um sono como o sono dos adultos. Realmente, é mais complicado, realmente vão ter muitos despertares, é uma adaptação. Então, esse início, o que a gente precisa é de rede de apoio e tentarmos manter as mães, a saúde materna, conseguindo fazer um sono regenerativo em momentos que a criança está mais tranquila, em momentos que a criança dorme. Então, infelizmente, antes dos 6 meses, a gente tem realmente toda uma organização do sono e não tem milagre. Tá. Doutora, tem uma pergunta aqui, é da Vanilda, do bairro Líder. E ela tem o mesmo problema que eu, que é levantar à noite para ir ao banheiro fazer xixi. No caso dela, eu vou uma só. E ela falou que vai 3. Isso é normal? O que a gente faz? A gente sempre investiga os pacientes que vão várias vezes. O que são várias vezes? Mais de 2 vezes, 3 vezes ao banheiro durante a noite. Tem causas, tem doenças que causam isso. Às vezes problemas renais, às vezes alteração de próstata nos homens. Então, tem que investigar sim, e é uma causa de despertar. A Eliane, participando com a gente, beijo Eliane. Tenho grande dificuldade para dormir, sinto uma sensação de sufoco, sofro muito com isso. O que fazer? A principal causa do paciente se sentir sufocado é a apneia obstrutiva do sono, quando ele acorda com uma sensação que está sem ar, e é o que acontece mesmo, ele fica sem ar. Essa doença, ela tem tratamento, ela tem um diagnóstico mais simplificado hoje em dia nos consultórios e ela deve ser tratada. É um fator de risco para problemas cardíacos, problemas metabólicos, então tem que procurar atendimento. Tá. Tem uma aqui que é muito interessante, é da Sandra, do Passo dos Fortes. Ela fala que tem muita dificuldade para dormir somente com medicamentos. Imagino que há um tempo atrás era meio que uma moda, alguma coisa assim, né? Tomar remédios para dormir. Mas ela decidiu que ela não quer tomar mais e ela tem uma qualidade muito ruim do sono. Então ela quer saber o que eu faço para dormir sem medicamento, sendo que eu tenho muita ansiedade. Deixa eu até emendar aqui também a pergunta da Maria, também só que a Maria diz que está tomando ainda. Ela fala clonazepam e nitriptilina. E ela está perguntando se isso faz mal, porque ela só consegue dormir com isso. Então, falar sobre esses remédios para dormir, né, doutora? Pois é, gente, isso é um problema, porque o Brasil ele é um grande consumidor de medicamentos para dormir. E esses medicamentos, eles têm fatores adversos, eles têm eventos adversos. Nós sabemos que muitos deles causam dependência, então eles devem ser prescritos por orientação médica.
e nunca de uma forma solitária. Só o remédio, ele não vai te ajudar na ansiedade, ele vai resolver um problema imediato que é dormir. Se a gente não trata a ansiedade do dia, fica muito complicado dormir. Então, o primeiro passo é a gente começar a tratar a nossa ansiedade, tanto com psicólogo, com psiquiatra, muitas vezes com terapia, não são só os medicamentos. E eu acho o pior caso, acho bem importante a gente falar isso, são as pessoas que usam remédios sem prescrição, principalmente medicações para dormir. Isso é muito grave, procurem atendimento. Existem maneiras da gente retirar essas medicações, sim. Tá. Tem uma aqui que nós três já passamos, né, estar gestante e conseguir dormir. Chega uma hora que é complicado, né? O problema que a Daiane de Souza, aqui do Presidente Médici, está passando, ela não consegue dormir direito à noite, mas durante o dia ela tem muito sono. E quando ela vai dormir, ela sente falta de ar, agonia e se bate a noite toda. Está com 32 semanas e 2 dias. Tem aquela história que a gente não pode dormir de um lado, né? Porque pressiona alguma coisa, tem que ser só do outro. Como é que as gestantes podem fazer, doutora? Bom, pessoal, o terceiro trimestre, o final da gestação, ele é complicado mesmo. Vocês pensem comigo, estamos com 10 quilos a mais, estamos se fosse só isso. gerando uma vida ali, né? Então, é complicado. O nosso diafragma, que ele é um músculo para nós respirarmos, ele está sendo pressionado. Então, é esperado que realmente a gestante tenha mais dificuldade para dormir, sim. Na verdade, o lado, ele depende muito da posição do bebê, tá? O que a gente fala? Precisamos utilizar, às vezes, travesseiros, muitas vezes roupas adequadas, não dá para a gente dormir com roupas muito apertadas. Muitas vezes temos que fazer o sono durante o dia. Muitas vezes temos que tratar distúrbios que pioram na gestação, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, síndrome das pernas inquietas, a própria ansiedade. Mas sim, é descrito que no primeiro trimestre, no terceiro trimestre, as mulheres sofram com distúrbios do sono dos mais variados, pessoal. O bom é que isso passa, né, doutora? Mas tem outras coisas que as pessoas não têm como solucionar. Ó, o Eduardo Elias, do Presidente Médici, o Eduardo, obrigada pela audiência, né? Ele fez uma pergunta que eu estava também anotando aqui para perguntar. Quem trabalha à noite, como repor esse sono, né? Que foi perdido. Tem como repor? A gente pode dizer que dá para repor o sono ou que foi e não volta mais, doutora? Infelizmente, as horas de sono perdidas nunca são recuperadas. É claro que esses pacientes devem dormir durante o dia, mas existem hormônios que são produzidos apenas durante o sono da noite. Então, o que você perdeu trabalhando durante turnos, você não recupera. Tanto que nós temos diversos estudos apontando um aumento da prevalência de diversos cânceres, ansiedade, depressão, problemas cardiovasculares associados com o trabalhador do turno. É sim um horário onde o ser humano foi feito para dormir e não para trabalhar. Então, falando sobre isso, a gente estava até comentando aqui sobre o local ideal para se dormir, né? Muita gente precisa de uma luzinha, tem gente que precisa dormir ouvindo música. Isso, eu queria que a doutora falasse sobre o que é mito e o que é verdade. Já falaram que dormir ouvindo música não é bom porque o cérebro não desliga. No breu total é bom, não é? Então, como é que a gente se prepara o local para dormir? Legal. Tem um ponto que ninguém discute. A gente deve dormir no escuro. Quando eu falo escuro, isso vale para os bebezinhos também. Para os bebês é bem importante a gente marcar quando é dia e quando é noite. Sabe aquela luzinha do ar-condicionado ou aquele abajurzinho? Para dormir, o melhor é dormir na escuridão total. Quanto às músicas, existem alguns estudos com alguns tipos de som que podem nos auxiliar a induzir o sono em alguns pacientes. Mas isso vai muito também do gosto musical das pessoas. Tem pessoas que não toleram dormir com nenhum tipo de barulho e outras que acham isso relaxante. Então, tem estudos com som sim, mas ninguém discute a questão da luz. Breu total, escuridão total para dormir. Doutora, vamos falar um pouquinho da Semana do Sono Chapecó, né? É que é semana que vem. Quem que pode participar? Como que vai funcionar? Como que faz para ter mais informações? A gente tem umas artes para pôr na tela aí para ajudar o pessoal também. Bem legal. Então, a Semana do Sono Chapecó, ela é um evento que segue um grande evento realizado pela ABSONO, que é a Semana do Sono. Em Chapecó, nós vamos ter 22 profissionais que atuam em medicina do sono, do Brasil inteiro e muitos aqui da nossa região, para falar sobre sono. Não precisa se inscrever, é um evento gratuito, ele vai ocorrer através do Instagram, de lives,
dentro do endereço @absono. Nós de Chapecó vamos ter um espaço que vai ser das 11h50 a 12h40, dentro do @absono, de 15 a 21 de março. E são temas ótimos e é para o público leigo, público em geral. Tá aí a oportunidade, então, né? Porque ficaram muitas perguntas, né, Tata? Eu acho que é legal a gente também falar para as pessoas. Essas lives ficarão gravadas, quem não puder assistir na hora, quiser assistir antes de dormir, tem como? Não vamos assistir antes de dormir. Não, 2 horas antes da hora de dormir. Agora falei certo. Sim, elas ficarão gravadas, mas a gente pede que as pessoas tentem ouvir ao vivo para que a gente tenha as perguntas, porque as perguntas de vocês são muito legais. Então, como é um evento para o público em geral, a gente quer perguntas como as de vocês, perguntas que vieram da comunidade. Legal. Doutora Amanda, muito obrigada, né? Aí a doutora Amanda, otorrino, aí ela organiza a semana, daí ela fala de sono, daí ela é a mãe da Laura, daí ela é a mulher do cardio. Obrigada pelo tempinho com a gente. Boa semana do sono. Eu que agradeço. Obrigadão, gente. Obrigada.